Esse é o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes para discutir, debater e problematizar as temáticas que são muito caras ao nosso mandato. E uma das questões que diz respeito essencialmente à temática dos direitos humanos, das juventudes, da inclusão social, da questão do racismo. Para debater esses temas, nós temos aqui na nossa bancada a Nina Folla. Isso. Que devo dizer que eu estou conhecendo presencialmente agora, porque já fizemos alguns debates virtualmente desde a época da pandemia e com a presença do nosso deputado Jefferson Fernandes para conversar então sobre esses temas que são muito caros à atividade, à militância histórica já da Nina nesses campos de conhecimento. Seja bem-vinda, Nina. Esse é o ProsaCast. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Obrigado também. E nós começamos sempre assim de uma forma bem didática para que a nossa audiência saiba quem tu és. Nós queríamos primeiro que tu dissesse quem tu és e o que tu está fazendo agora, além de tocar o tambor. Eu sou Nina Folla, esse é o meu nome artístico, né? Tenho um nome civil, esse nome artístico vem de apelidos e meu nome em Iorubá, enfim. Eu sou porto-alegrense, sou filha do Pedro e da Eunice, mãe do Dareto e do Malik, também uma mulher negra, batuqueira, da religião do Batuque do Rio Grande do Sul. Sou multiartista, né? Sou cantora, percussionista, trabalho com teatro também, performance. E sou socióloga, estou me doutorando em sociologia pela Universidade Federal. E doutorando mesmo, acho que mês que vem já sou doutora. Que coisa boa. Vai se tornar doutora. Doutora. E em sociologia, né? Eu digo, bom, né? Se esse título desse para aviar umas receitas, acho que eu ia ganhar mais, mas tudo bem. Essa sou eu. E qual é a tua tese que tu tá... Eu trabalho... Essa é a pergunta já. Eu trabalho na tese, a produção de conhecimento a partir do povo, da tradição religiosa de matriz africana, em especial aqui do Rio Grande do Sul. Estou trabalhando com essa especialidade, porque a sociologia fala muito das religiões, inclusive aqui no Rio Grande do Sul se fala candomblé em vez do batuque, que é a nossa tradição daqui, né? É sobre isso. Deputado. Eu acho bem importante te ouvir, Nina, até porque muitas pessoas que estão nos acompanhando são também do interior do estado e a gente tem uma influência europeia no Brasil como um todo, mas em especial aqui no Rio Grande do Sul, e no campo da religiosidade, então, nem se fala. E eu digo isso com muita propriedade, porque sou de família católica, apostólica, romana, e a vida inteira a gente aprendeu, como é de costume do cristianismo em nível mundial, a ideia de que quem não vive a igreja que a gente segue, ela é contrária aos interesses de Deus, enfim, é um herege, essa coisa. Exatamente. Não se usa mais essa palavra, né? Mas em boa medida é isso que acontece. Então, te ouvir, falar para as pessoas, inclusive didaticamente, como diz o professor Celso aqui, o que consiste, né? Uma religiosidade de matriz africana, para quebrar esse preconceito mesmo, que por vezes é por desconhecimento, que eu sei que muitas pessoas são de boa fé e não querem ferir quem tem outra religião, mas desconhecem e aquilo que é desconhecido dá medo, dá suspense, apreensão, insegurança. Então é bem importante te ouvir sobre isso. E eu quero aproveitar, já que está quentinho aqui o debate que foi feito ontem na Assembleia sobre o tema de cotas raciais dentro do Ministério Público, eu quero trazer aqui para reflexão, porque me incomodou bastante o que aconteceu, um racismo velado, a meu ver, de alguns colegas parlamentares que tentam enfeitar as palavras, né? Encontrar subterfúgios argumentativos para não assumirem que são contra a participação da comunidade negra dentro de espaços de poder, como é o caso do Ministério Público Estadual. E depois eu vou comentar também, Celso, sobre um projeto que nós vamos votar
agora dia 6 de maio, de inclusão dos agricultores familiares aqui do estado do Rio Grande do Sul numa política pública que o governo do estado está patrocinando, graças ao dinheiro que o governo federal suspendeu em termos de pagamento da dívida com a União. O presidente Lula veio 5, 6 vezes aqui para o estado se solidarizando, e esse recurso é bem significativo. São mais de 23 bilhões que ficam aqui. Pois o primeiro bilhão, o governador mandou o projeto, nós vamos votar, é para agricultura familiar, mas está fora as comunidades, os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, assentados da reforma agrária. Então, eu acho que tanto na seara urbana quanto na rural, o racismo estrutural ele se faz muito presente, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Certamente. A gente já falou aqui num ProsaCast sobre como isso se dá na segurança pública, que é a área que a gente mais prioriza, mas eu acho que o aspecto da religiosidade, da própria economia, enfim, e tu como mulher, melhor ainda falar, porque eu lembro, por ocasião também do meu mestrado, que eu fiquei muito impressionado assim, com as informações, quem é efetivamente mais discriminado no Brasil. Sim, as iniquidades são sempre recaem. Então, mulheres, por fim, a mulher negra efetivamente está comprovado por questão salarial, na área da saúde, assistência social, habitação, né? Mesmo o homem negro, se comparar com a mulher negra, ele passa a ser um privilegiado. Exato. Né? Então, acho que é bem legal tê-la aqui para a gente conversar. Muita coisa, né? Muita coisa numa vida só, né? E é muita coisa para falar, né? Tantas coisas que eu pensei durante a sua fala, assim, mas é importante entender, assim, antes do início aqui da nossa conversa com o senhor, a gente estava conversando e eu dizendo para o Celso que há mais de 20 anos eu, como militante social, como pesquisadora, como pensadora, trabalho nessa função de letrar, de fazer com que a população em geral, e aí, população em geral, negros e brancos, entendam o que é o racismo. Que o senhor já deu muitos exemplos aqui na sua fala. Como ele se organiza e como ele estrutura, né? E como ele invisibiliza as comunidades ao ponto de uma política pública simplesmente vetar. E tá tudo bem, né? Se não fosse as nossas resistências críticas dentro do parlamento, enfim, em outros espaços. Pois é. Deixa eu começar te perguntando o seguinte: são várias pautas que estão presentes aqui, mas nós também estamos interessados em entender um pouco o campo da cultura, né? Sim, também, sim. Né? E eu já fiz a minha pesquisa e vi que tu falas muito sobre cultura afro-gaúcha. Né? Isso. E esse tema da espiritualidade que o deputado também trouxe, que eu acho que é bem importante, porque nós somos um estado que se advoga, se arvora uma influência europeia. Exatamente. Né? Se diz, inclusive... E é reconhecido no Brasil todo como... E é reconhecido no Brasil todo como a influência europeia em si mesma, né? Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Que existem invisibilidades, né? Eu me lembro que quando a Clara Nunes aparecia na TV cantando, lá nos anos 70, a minha mãe olhava e dizia assim: desliga essa TV, que veio aí essa batuqueira. Né? Sim. E eu queria começar essa conversa contigo perguntando assim, até que ponto nós somos um estado, uma cultura politeísta nesse sentido, né? Até que ponto a nossa religiosidade é diversa? E onde é que se insere esse conceito, digamos, o conceito que tu trouxe assim, de cultura afro-gaúcha, né? Olha, eu nem usaria assim esse termo politeísta, né? Eu acho que Rio Grande do Sul é ele é o resultado tudo isso que vocês falam é um resultado de um projeto político de governo de eugenizar, de embranquecer esse país, né? E nessa tentativa de trazer pessoas brancas para colonizar, né, esse estado, também teve um discurso de demonização, né? É aí que a gente entra, de demonização da cultura. Quando eu falo de tradição religiosa de matriz africana, eu não estou só falando de religião, eu estou falando de cultura também,
né? Eu sou uma artista e trabalho somente com o meu referencial, que é da matriz africana. E que por muitas vezes é reconhecido só como religião. E não é, né? É filosófico, é do meu conhecimento, né? Traz língua, traz comportamento, traz modo de ver mesmo a vida, as pessoas, né? E então o deputado falou assim, porque às vezes é por ignorância, mas eu sempre digo que a pessoa me reconhece quando me olha da onde eu vim. E a partir desse reconhecimento estético, ela vai criar várias opiniões, preconceitos e agir de forma racista contra mim, independente de saber quem eu sou, né? Já não mais, mas eu poderia muito bem ser barrada ali e dizer, não, aqui não acontece mais isso, porque aqui é a casa do povo e a gente já entrou aqui muito bem vestidos, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, quando eu me apresento assim. Então, o Rio Grande do Sul, ele ainda precisa entender que ele tem uma população expressiva negra, que ainda não, não se reconhece muito, e expressiva religiosa de matriz africana, que nisso uma coisa também não é exatamente proporcional, né? A gente tem uma população religiosa de matriz africana muito grande e ela é, com certeza, diversa. Que as religiões de matriz africana não têm essa relação de que só negros têm que estar nessa religião, né? Muito pelo contrário. Então, acho que a gente precisa reconhecer essa poli, essa multi. Aproveitar em função de uma tese de doutorado que saiu há pouco tempo em forma de livro, recentemente, me esqueço o nome do autor agora, que ele fala nos evangélicos na presença negra entre os evangélicos. Sim. Que é evidente também. É evidente também. Lá do Sudeste. Sim. Tá. Eu também sei quem é, mas não é evidente. Bom, mas aí a gente está falando de uma outra coisa, uma outra questão também, que é o racismo, ele trabalha nas subjetividades, né? E é muito comum que a população negra também não queira se reconhecer nos seus lugares mais identitários e procurem, né, outras culturas, né? E acho que a Igreja Evangélica ela tem um projeto político, né, de dominação política, né? E que nesse projeto cabe muito, né, pensar o progresso de uma comunidade, pensar mais livre do racismo, se inserindo. Estou falando das pessoas negras, né? Uma proposta das pessoas negras se adequarem nisso. Claro, todo mundo, a religião dizia. E a Estela de Oxóssi, uma Estela de Oxóssi, que nem o candomblé não é para todas as pessoas negras. Então, o candomblé, a religião de matriz africana, ela não é hegemônica. Ela não está dizendo que todo mundo tem que ser. A gente não bate na casa das pessoas todos os domingos dizendo que o nosso Deus é o verdadeiro, né? Ali está quem se afinar com essa filosofia, com essa ancestralidade. Da mesma forma, eu posso dizer, então, que tudo bem que as pessoas negras estejam nas igrejas evangélicas, católicas e todas as outras. E é tudo bem mesmo. O problema é quando elas são cooptadas, né, oprimidas nesse lugar, né, que também é racista, que também é sexista, que é misógino, né? Então, esse debate, ele é um debate muito importante e que também, já que o nosso tema aqui, corta as mãos da cultura, né? Do fazer cultural mesmo, né? Mas qual é a potencialidade da cultura da cultura enquanto atividade social para abalar as estruturas? Promover reconhecimento, promover identidade? Eu acho que não é promover, eu acho que é estabelecer. Mesmo um estereótipo positivo da identidade, porque a gente tem um estereótipo negativo, tá ali, ele tá bem traçado, né? Naquela aula da 5ª série, as crianças negras vão assistir que os negros são escravos, né? Essa aula que a gente ainda tem nos bancos são escolares. Os negros porque são os mais fortes. Isso, e várias outras coisas. Agora, quando a gente impõe a cultura como um fator positivo de identidade, a gente está ali
quebrando essas normativas que a escola, o letramento escolar deu. Peraí, se essa gente produz tanta coisa interessante, boa, importante, tem alguma inverdade aí, tem uma desconexão. Mas, pontualmente para a tua pergunta, acho que assim, a cultura ela já está aí colocada. Inclusive, é um lugar de negro. Como disse a Lélia Gonzalez. Tem um lugar. É um lugar de negro. É o lugar da negra sambar. É o lugar da negra, né? Ou do negro no futebol. Ou do negro no futebol. Ou do negro no futebol. Que não é o de técnico de futebol. Que não né? é de técnico de futebol, que é uma outra pauta. Eu também participo aí do racismo zero no futebol. Né? Sou coordenadora do projeto na Confederação. Tem esse lugar, mas é cultura do jeito que eu também gosto de pensar. Eu gosto de pensar a cultura a partir da filosofia, a partir da ontologia negra, de não pensar cultura desassociada e vamos de religião, por exemplo. Deputado agora, que é um profundo conhecedor das entranhas gaúchas, da cultura gaúcha, do interior gaúcho, que participa e atua e é um entusiasta dessa cultura missioneira, inclusive. Há lugar para a cultura negra junto com a cultura missioneira? Olha, são muito poucas as expressões de artistas, tanto negros quanto negras, dentro da cultura gaúcha. Infelizmente, assim como é muito escasso tratar de temas que não sejam exatamente como se desenhou a cultura da estância, do patrão, do peão, da prenda, né? Eu demorei muito tempo a compreender e ter uma crítica assim, pé no chão, sobre essa questão, porque a gente aprende desde pequeno, quem participa de CTG, quem se envolve assim com comunidades, que aquilo ali não é folclore, aquilo ali é verdade, certo? Então, eu tinha no meu imaginário que Buenas, em algum momento, existiu um mundo aqui, uma organização social em que tinha o patrão, que era gente fina, né? Um cara que tinha ali toda uma estrutura da sua fazenda, os peões, né? Cantando, dançando, trabalhando na volta do fogo de chão, tomando chimarrão, comendo um churrasco, as mulheres esbeltas com aqueles vestidos lindos, né? Vindo... Porque esse é o paraíso que é mostrado num espaço de CTG. Sim. E é ali, por incrível que pareça, é trabalhada uma formação sinônima de história, né? Que isso não é uma criação folclórica propriamente dita. Sim. E para quem vive isso e gosta, é bem difícil tu se despir dessa identidade que criaram para ti e dizer, bom, isso aqui não é bem assim, não é? Não é bem assim. Inclusive, uma criticidade que me antenei, porque como eu sou luso, né, descendente, não sei se de espanhol, de português, misturado com guarani, naquela região, a gente fica olhando assim os imigrantes alemães que vieram depois, os italianos, os poloneses, muitos deles cultuando mais euforicamente a tradição gaúcha do que a gente que é nativo, né? Aí tu diz, pô, peraí, se é esse negócio, por que eles estão cultivando algo que eles não estavam aqui, né? O que eu também respeito... Interessante. Não, é interessante porque eu também respeito aquelas comunidades, famílias, até porque sou casada com uma mulher que é de origem alemã, que cultivam aquele passado da Europa, né? Eles lembram quem é o avô que veio, como veio, como vivia lá, o sobrenome e tal. Então, se vai fazer uma árvore da família, consegue... Ela tá toda lá. Tá toda lá. Tu com certeza vai ter enormes dificuldades, eu também, né? Porque chega no momento que estanca. Os Rodrigues, os Fernandes... E é muito comum aqui no estado festa das etnias, né? Inclusive a minha terra lá tem uma bonita festa enorme, em Santa Rosa, em Ijuí.
mas quando chega no povo negro e o luso, eu acho que é mais difícil ainda de identificar, porque a gente fica perdido, né? Eu sou para cá, eu sou para lá. Eu lembro bem que Santa Rosa, que é bem de origem alemã, isso nos idos da década de 90, quando eu cheguei lá, o pessoal criou a etnia afro, que aliás é bem forte hoje, né? Tem casa própria lá no nosso parque de exposições, enfim, é bacana a organização. Mas tem uma dificuldade enorme, né, por razões econômicas, culturais, de preconceito, porque os outros têm o prato típico, tem a roupa típica, tem isso que é do conhecimento e reconhecimento público. Sim. Então, isso tudo fica escondido. Então, voltando à tua pergunta, Celso, é uma disputa cotidiana, né? A tal ponto que a gente usa frases e substantivos para denominar o gaúcho, a gaúcha, né? Tipo assim, índio macho, né? Índio guerreiro. Sim. E bom, mas daí quando vai falar Cadê como... Exato. Então tu vai falar do indígena, daí já muda de figura, né? Eu tô muito encantado, Nina, agora com a recuperação histórica que a gente está fazendo lá nas missões, e a interação com vocês é bem importante, que são 400 anos da vinda dos padres jesuítas para aquela região. Eu não conheço essa região. Tu tem que conhecer, menina. Eu sei que sim. Tá? O limite que tu tem é 2026, tá? Que é quando vai completar os 400 anos. Então a gente está recuperando muito dessa história, porque era uma região habitada por povos basicamente guaranis, muitos grupos, enfim, e vinha o ataque dos bandeirantes para capturá-los, levá-los como escravos para São Paulo e outras partes do país, e eles viram nas reduções que os jesuítas organizaram um local para se proteger. Só que essa proteção tinha um custo. Tinha um custo. Que era abrir mão da sua cultura. Eu chego a me arrepiar, né? Porque a experiência ela acabou sendo menos pior do que a tragédia da escravização, do genocídio, mas não deixa de ser suas violências brutais, né? Então, hoje, recuperar a história, aquela experiência de por volta de 150 anos, nos remete a muitas reflexões. Muitas. E uma coisa que eu falo aqui, já que a ideia é cultura gaúcha, eu fico assim, cada vez que eu leio, que eu ouço pesquisadores a respeito, essa coisa do chimarrão, do churrasco. Sim. E o próprio cultivo... O domínio do cavalo, né? Tudo isso é fruto daquele período, porque foram os jesuítas que trouxeram o cavalo, trouxeram o gado, né? E com isso, os charruas que não se adequaram às reduções se tornaram exímios domadores de cavalo, enfim, guerreiros que inclusive se confrontavam com outros grupamentos. Isso que é o que está posto aí no subjetivo. Sim. Não é o ideário da prenda, do patrão. Exato. Não tinha como viver, as mulheres viverem com aqueles vestidões naquele período, entende? Não. Tampouco existia a bota, a bombacha da forma... Ou quem os fazia, né? Exatamente. Fazia um vestido à mão. Nem bandeirante tinha bota, na verdade. Andava sempre descalço e o Raposo Tavares está lá com aquela estátua dele. Existe um imaginário. Tu falou bastante do... Isso é bom. Essa coisa do monumento. Do monumento. Que cria um imaginário. Que né? produz o imaginário e que aí faz uma inserção dessa cultura, né? E tornando ela consensual, né? ou hegemônica nesse sentido. Né? Mas entendendo então a cultura gaúcha como uma cultura da diversidade existente, né? E dessa disputa, né? Necessariamente a gente tem que perguntar. Nós falávamos agora há pouco sobre invisibilidade, né? Sobre a sucessão de invisibilidades, porque nos últimos anos eu tenho me dado conta, lembrando da minha infância na Zona Norte de Porto Alegre, eu tenho me dado conta de quantas coisas eu não vi e que hoje, né, as pessoas que militam nessa área me dizem, me informam que naquele sindicato que eu frequentava tinha um baile de branco e no outro dia tinha um baile só dos pretos. Né? E não era nenhuma África do Sul, né? Mas é o racismo. Esse é o ponto. Esse é o racismo velado, né? É porque a gente não é apartheid, mas é mito da democracia racial. Eu acho que
a sua fala e a tua fala revelam isso. Que existe um mito de que é isso, é romântico, inclusive, de que, né, convivemos. E sobre isso, justamente, sobre essa questão do mito da democracia racial, que nasce lá nos anos 30, né, com o ideal de miscigenação do Getúlio Vargas, né, se construiu, né, um discurso muito poderoso até hoje. Que é esse discurso do racismo velado, né, que o da Mata compara muito com o racismo nos Estados Unidos e o nosso, né? Sim. E aí, como a gente comentava agora há pouco aqui, vem as formas de reação à movimentação que a população negra faz. Por exemplo, a questão das cotas que a gente falava aqui, sim, né? Sim. Por exemplo, que a gente vê hoje um racismo mais velado em relação a esse tema, né? Mas por que as cotas são importantes? Eu te perguntaria assim, didaticamente, né, para as pessoas entenderem por que as cotas são relevantes, são importantes nessa disputa cultural, inclusive. Perfeito. Eu acho que só tem a informação hoje desses espaços negros porque a gente retomou um conhecimento que, a partir da história indígena, o senhor bem retratou que se perdeu. A população negra também perdeu da mesma forma. Que é triste, né? É muito. É muito. E aí as cotas, elas são importantes porque existe um pesquisador, um homem branco, Henrique, se não me engano, que fez um estudo dizendo que se não houvesse nenhuma ação afirmativa que pudesse impulsionar o protagonismo negro na educação, só essa questão, nunca haveria uma equidade em nível educacional entre as populações, né? O que a gente vai dizer, então? Que por conta dessa história que a gente já desenhou aqui, por conta dessa redução cultural que as populações indígenas e negras sofreram, ficaria muito difícil que esse grupo, como grupo, pudesse alcançar a população branca em nível educacional. E isso vai se desenvolver em todos os outros esquemas que, como a gente também já falou, por exemplo, as mulheres negras estão... A questão estrutural, né? Isso muda a estrutura. Não é à toa que isso ainda é um problema e ainda é questionado. Ano passado, o Conselho Federal de Medicina estava questionando as cotas para as residências médicas. Porque já tem cotas da graduação, vocês querem dar na residência. Mas o que está acontecendo? É porque as mulheres negras estão entrando na universidade. São as mulheres negras que estão aproveitando as cotas em todos os espaços. E isso, agora a gente não percebe. Eu sou a primeira doutora na minha família. Porto-alegrense, negra porto-alegrense. Nós somos todos daqui. Essa ideia do interior, para mim, é muito distante, né? Mas tu tem que entender, Nina, o seguinte, que eu descobri depois de velho. Porto Alegre é a maior cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eles vêm aqui e nos colonizam. Eles colonizam a capital, depois vão para o interior no fim de semana. Que boa perspectiva! Porque é impressionante. Ó, ela é uma porto-alegrense, eu também sou porto-alegrense. A gente tem que fundar um clube. Sim. No mercado público, todo sábado se reúne os porto-alegrenses. Não, porque eu digo isso porque é diferente. Agora, e para concluir esse pensamento, é para mudar a estrutura. Angela Davis fala, né? Aquela frase, uma das grandes frases que ela diz, que quando uma mulher se movimenta, toda a sociedade movimenta com ela. Isso é né? muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Quando a gente olha o movimento de mulheres negras do Brasil, né, é um movimento que pauta as políticas públicas de igualdade racial nesse Brasil, que elabora política de saúde da população negra. Enfim, a gente tem personagens, homens muito importantes, mas esse movimento, é esse lugar de o mulher IPEA publicou uma pesquisa em 2017 que aponta, considerando a interseccionalidade do tema, né, tem uma diferença de mais de 60% na remuneração entre um homem branco e uma mulher negra.
Sim. É o topo e a base da pirâmide. 60% é absurdo, As né? mulheres negras estão na base dessa Exato. pirâmide. Exato. A maior expressão aqui dentro dessa casa legislativa são as terceirizadas. Exato. Me dou muito bem com as mulheres que trabalham aqui dentro, assim, no sentido de a gente se encontrar, volta e meia, conversar e tal. O percentual de mulheres negras é altíssimo. Exato. E o grau de opressão para cima delas é assustador. Assustador. São as chefes de família, né? Chefes de família que assumem muitas vezes filhos de terceiros. De terceiros. Né? É o mano que foi preso, o mano que está na droga, que daí gerou um filhinho, uma filhinha que está com ela, ou ela é vó de alguém que foi capturado. E cuida da mãe. E cuida da mãe, né? E ainda nos acolhe com um sorriso. Isso é mágico para mim, né? É muito especial da parte das mulheres. E aquilo que a gente fala de desconhecer o passado, eu vejo assim, ó, que é o grande desafio que nós temos, nós que sonhamos com um mundo melhor. Sim. Porque mesmo a pessoa que está ali dominada, sofrida, se compreende, por exemplo, como pessoa negra ou excluída, se ela não tiver consciência da condição que ela está e por que ela chegou àquilo, daqui a pouco ela pode desenvolver também práticas e frases, enfim, comportamentos preconceituosos. Exato. Reproduz. E quando o Celso falou aqui de como era antes, logo me veio a informação, porque para mim assim é impressionante. Eu sempre tive um apego muito grande ao meu avô materno. Eu gostava de andar com ele na carroça, enfim, no interior. Então, sempre falava muito conosco. Era uma pessoa muito especial. E, obviamente, também tinha seus defeitos, né? E uma coisa que ele contava pra gente, assim, com certo orgulho, ele dizia... Vejam bem, os bailes que se dão aqui, hoje já não são mais como era antigamente. Porque a gente fazia baile que só entravam pessoas brancas. Mas eu era diferente dos outros vizinhos. Eu deixava os homens negros virem à janela olhar o baile. Então, veja, ele já se livrava da culpa por permitir que os rapazes negros olhassem. Mas jamais, ele não completava a frase, mas eu imagino que jamais se admitia um jovem daqueles entrar e dançar. Imagina. Né, com alguém que... Então, claro, ele ficava ali e voltava para o seu meio, onde daí tinha, eventualmente, lá o seu baile, a sua festa, enfim. Então, eu acho que a hipocrisia, ela começou a existir no Brasil mais fortemente depois da década de 70, 80, que esse racismo que era explícito, ele foi tendo que ser atenuado por N razões. Eu acho que não tenho estudos a respeito, mas acredito que a própria identidade nacional, com os governos militares, queria criar essa ideia, né, de um povo único, de uma pátria, e que as pessoas em diferentes postos serviram a essa pátria e, portanto, não pode ter desunião. E nesse papel também foi importante. O projeto de união nacional. E aí a própria igreja, né, em especial a Igreja Católica, muito forte, sempre, né, colocando panos quentes para evitar esse... Então, eu acho que tem que ficar bem evidente para as pessoas que ninguém quer guerra quando fala que tem que ter consciência. Perfeito. Porque os racistas são vocês que estão levantando essas polêmicas. Antes era tão tranquilo. Sim. Antes era tão calmo. Esse momento, né? Ninguém de brigava, união nacional, né? ditadura, Parar de brigar. Essas pessoas é sempre muito tranquilo. O Jefferson Tenório, no Avesso da Pele, vamos parar de brigar. Quando ele fala da história do pai dele, ele diz isso, né? Ele diz que isso. O pai sempre era criticado, inclusive pelas namoradas. Exato. Por que tu tem que trazer esse assunto do racismo em família? Isso só divide. Exato. Então, e é um desafio realmente a gente calibrar a emoção na hora que tu fala do racismo. Sim. Né? Ele dói. Porque dói. Ele dói. E até eu na tribuna ontem eu assisti vários parlamentares falando coisas que tenebrosas, assim, até não sei se eles
compreendem o alcance do quanto eles ferem falando as coisas que falam contra cotas no Ministério Público. E eu cumprimentei o Matheus Gomes e faço questão de divulgar isso aqui no ProsaCast, porque é um jovem negro de muito talento. E ele teve uma maturidade que nem eu, velho, tenho, tá? De ir na tribuna, se ater ao que os caras estavam dizendo, que era dúvida, para resolver aquela dúvida. Mas eu não teria me segurado, eu acho. Eu até disse isso para ele. Ele, como um jovem negro, é impressionante, né? O quanto ele teve altivez. Mas é a construção da militância negra que forja isso. Muito legal. Ele é resultado, muito eu tenho certeza muito legal. disso. E eu fico feliz, sabe? Hoje eu estava pensando... Eu me empolgo. Se avança, né, deputado? É isso. Eu penso assim, todo mundo é passageiro, né, nessa vida. E que bom quando a gente vê jovens vindo, assumindo bandeiras tão nobres e com tanta qualidade, como é o caso do Matheus Gomes. Então, as coisas, elas se encaminham. Demora as pessoas compreenderem que a gente não quer guerra, a gente quer paz, quer harmonia, mas que não seja aquela paz de cemitério. A paz que eu não quero seguir admitindo, como diz o Marcelo, do Rapa, que é assim, nessa contação dessa história romântica do gaúcho que o senhor contou, né, a ausência dos racializados, vou chamar assim, negros e brancos, não importa, não dói, né, mas o racializado está sentindo a dor. Não dói porque ele não está ali, né? Então, isso que é a invisibilidade e a manutenção dela causa. Eu costumo dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo, Gilberto Ramos, professor de Química, um dos poucos colegas negros que eu tive como professor, né, ao longo de 3 décadas. E um dia, eu muito nervoso, né, muito inquieto, como sempre, perguntei para ele nessas professores assim, o Gilberto me diz assim, me explica assim, o que é ser negro? E ele disse assim, tem a questão do racismo. E ele disse assim, não, Celso, é o seguinte, é tu botar um perfume francês, entrar no ônibus e a senhorinha ali apertar a bolsa. Aí subdefiniu muito a questão do racismo. Que incrível. Mas o Jefferson deixa eu aproveitar aí, já que estão falando do interior, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, uma jornalista, a Andréa Farias, e o Eduardo Silveira, que são pessoas negras. E eles sentem quando andam comigo, né? Porque é uma região que predomina pessoas brancas. E é muito raro realmente, principalmente lá na agricultura familiar, ter pessoas negras. Então, as pessoas querem ser educadas com eles. A gente ri porque a gente sabe da bomba. E aí, bom, a gente no carro depois comenta, né? Então não é o negro, é o moreno. É o moreno. Né? O moreno, a morena. Né? Até esse moreno e morena sair do lugar. Ou então, no limite, é o brasileiro. Né? Brasileiro, Vocês acreditam nisso? Sim. É o brasileiro, a brasileira. Então, as pessoas realmente, elas não... Quem não convive com pessoas negras, ela não tem a mínima ideia de como é que ela trata. Mesmo que ela seja educada, queira ser, ela erra na mão. Exatamente, erra na mão. Porque isso não é tratado. Erra na mão. Então, quando a gente fala que a escola tem que tratar da questão de gênero, a questão racial, uma série de outros temas. Vem essa extrema-direita desgraçada, não, quer apartar as famílias, quer acabar com os grandes valores. Mas é isso que tu fala. Os grandes valores estão aí desenhados por esse Estado que oprime, por essa ideia religiosa também. É a armadilha da universalidade, como diz o Adilson Moreira, o professor aquele, sobre direito antidiscriminatório, que ele vai dizer, né, que olha, uma das armadilhas disso aí é a armadilha da universalidade. Ser universal, portanto, o branco não tem raça, o raça tem vocês, né? E, portanto, vocês são diferentes, vocês têm que se adequar. Tem muita pessoa negra que pensa assim também. E tu sabe, Nina, que eu uso exemplos até para as pessoas brancas compreenderem. Por exemplo, eu trabalho muito com povos indígenas. E aí eles acham que indígena é tudo igual. Sim. Assim como os negros também são todos iguais. Isso. Aí eu brinco, eu devolvo. Digo, vocês acham que italiano é igual ao alemão?
porque são tão brancos quanto, Sim, né? sim. Ou polonês. Não, Perfeito. eles se ofendem, Eles porque se tem uma ofendem. rivalidade, né? Digo, gente, tem etnia Guarani, tem Caigangue, tem Charrua. Isso a minha mulher me explicou. Tem Caigangue, tem Guarani. É como as pessoas agora, com os imigrantes, né? Achar que é haitiano e senegalês é a mesma coisa. Olha, gente, haitiano não é E o que é africano. pior, se um de nós aqui vai para a Europa, todos somos latinos e somos inferiores. Sim, Né? sim. Numa das ocasiões que eu estive na Espanha, eu lembro que é um país que colonizou muito, a é América muito Latina. racista. O jeito que os caras nos tratam, É muito entende? O racista. olhar ao perceber Sim. quem somos, em especial naquele caso brasileiros. Então isso tem eu adoro a ideia da decolonização, né? Porque a colonização, a meu ver, ela não foi só territorial, de riquezas, domínio macro, mas em termos de consciência. É o ser, subjetividade, é o ser. Né? O Muniz Sodré, que eu gosto muito, tô Muniz trabalhando, Sodré. né? Ele fala do semiocídio. Não é só epistemicídio, é matar a pessoa. E quando a gente está falando aqui de recuperar memória, identidade, cultura, conhecimento, a gente quer recuperar essas pessoas. Portanto, não é um debate. É guerra, como diria o Krenak, porque, né, estamos em guerra desde que fomos invadidos, mas é uma colocação, é uma guerra por espaço. Por isso que ações afirmativas, talvez terminando aquela ainda, fere muito a elite. Porque se tu todo dia vai no supermercado e compra 1 quilo de arroz, e aí daqui a pouco a caixa do supermercado diz: desculpa, agora o senhor não pode comprar 1 quilo, porque 200 gramas desse seu 1 quilo tem que ir para a Nina. O senhor não vai querer. Mesmo que sobre 200 gramas do seu quilo na sua casa. Né? Isso é ação afirmativa, isso é as cotas que fere a elite. Esse é o debate que fere. Eu não quero. A Elisa Lucinda, com uma entrevista, ela falando sobre tudo igual que o Jefferson falou, ela comenta que sempre me confundem com as Zezemoto. Com as Zezemoto, mulheres totalmente diferentes. Mas eu queria te perguntar em cima daquela imagem que o Jefferson trouxe da janela, né? Ah, sim. Porque eu estava pensando, esses dias eu estava ouvindo uma explicação sobre aquela música do Jorge Ben. Porque eu ouvia Jorge Ben de um jeito, né? Agora eu tô ouvindo de outro. Agora, e olha que eu sou um cara que conheço música, né? E eu tô ouvindo de outro, porque a pessoa estava explicando que é samba de preto velho, é samba de preto tu, que para mim era uma coisa, agora é outra, tá? Mas e em cima, o Jeff falou de que os negros iam até a janela. Era uma permissão do branco. Mas eu tô lembrando de um filme que narra a biografia do Jerry Lee Lewis, que ele saía do bairro dele, ele branco, né? Saía do bairro dele e ia espiar a janela. Ah, sim. Tem para isso ver também. o blues dos negros e aprender com eles e trazer para cá. Então, a questão que eu queria te formular aqui, já mais nos encaminhando assim para um encerramento, aproximadamente, é justamente qual é, de novo, como artista, multiartista. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o hip hop, como é que tu vê o lugar dele também nesse contexto. Essa potência da cultura, ela é capaz de desalojar esses lugares? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu participo agora de um filme, Planeta Feminino, em que é um documentário que tem a falar de 4 mulheres. E uma delas, a Angélica, que é diretora da Casa do Cinema Capitólio, ela fala uma coisa que é muito interessante. A educação, ela tem um compromisso de dar cultura, né, o sistema culto de linguagem, de expressão, e que formata as pessoas, né? Não é à toa que a escola está em crise, né? A cultura não. A cultura é o lugar de explodir essas coisas. É o lugar onde, inclusive, as identidades também transcendem isso, né? Não é à toa que hoje as grandes cantoras são as mulheres trans, né? De grande sucesso no mundo. Então, acho que a cultura, ela é subversiva, né? Ela não... Porque também eu, como multiartista, me vejo no lugar de produzir um lugar aonde eu posso ser inteira, porque como mulher negra
eu não posso sempre ir em todos os lugares. Eu tenho que estar na medida do possível para não sofrer violências. E essa tecnologia os indígenas aprenderam lá nas missões e a gente também aprendeu dentro da casa dos patrões. Para sobreviver. Como a Patrícia Hill Collins tanto Sim. fala, da Outsider With, né? A Patrícia Hill Collins fala que as mulheres negras, quando transitam nos espaços dos patrões e nos delas, elas têm um conhecimento. Tem um conhecimento, tem uma gramática da dominação que elas têm que controlar. Então, o hip hop Que profundo isso. é Esse muito... é bom, né? E o hip hop, ele é uma expressão da periferia. E que, assim como os terreiros, Como os terreiros, eu queria essa comparação. assim como os terreiros, é de todo mundo. Só que ele tem uma linguagem. Tem uma linguagem. E que tem um lugar, e que tem uma bandeira. Que é não é dar voz, é de aumentar o volume da fala daqueles que estão periféricos, daquelas que estão oprimidas, daquelas que têm uma realidade para falar. Que dentro dessa história do lado da fazenda tem um verso que diz... né? Tem um verso que diz que, olha, eu comia as tuas sobras e comia depois de ti, né? E tive que dançar num dia diferente do teu. Tive que criar um clube negro. Tive que ir para a janela para poder olhar o baile. Né? Porque eu não tinha outro e tive que criar um outro lugar para mim e tantos outros lugares. E agora que o meu lugar te interessa, porque como dizia a Sandra Libueno, que eu sempre falo que ela é uma filósofa, né? Ela diz que o mundo branco está o antropoceno, né? Está em destruição. E aí o branco olha para os nossos lugares, como hip hop, como terreiro, como um lugar de utopia possível. Pode entrar, mas não pode querer dominar ali dentro também. Tem que ser a partir daquilo que a gente conseguiu criar como pressuposto de conhecimento, que é o nosso jeito de ser. É a partir dos nossos deuses, da nossa filosofia, da nossa perspectiva indígena que tem relação E não à é natureza. à toa, né? E eu já começo a juntar A com B, né? Sim. Que o centro da África hoje está em ebulição. Nossa! O centro da África hoje é uma ebulição. Contra-colonizando. Eles não estão nem mais... Eles não estão nem mais, como diz o Negro Bispo, decolonizando. Não. Eles estão dizendo a língua aqui é a nossa. E nós não vamos falar mais francês. Olha a implicação... Não queremos mais o dinheiro francês. Política e econômica disso. Isso é muito potente, né? Deputado, Nossa. palavras finais antes desse feriado do dia 1º de maio. Já que a Nina falou em terreiros, eu confesso assim que acho que uns 5 anos atrás que a gente foi fazer um trabalho aqui na Assembleia, que era um dos levantamentos era saber onde é que tinha terreiros no Rio Grande do Sul. Em todas as cidades. E confesso que fiquei estupefato. É? Porque 65 eu vivi a vida inteira no interior e aí quando eu olho os municípios que eu vivi e vejo tantos terreiros, digo, gente, onde é que eles estão? Como assim? Até eu, no primeiro momento, eu tive dúvidas reais, a tal ponto que eu fui procurar as pessoas para saber. Não, fui procurar o Pai de Santo de vários locais e aí eu constatei, tá aqui, ó, nós te mostramos na vila tal, no bairro tal. Então eu cito São Luís Gonzaga, Uruguaiana, São Borja, que eu, enfim. Às vezes são terreiros só de pessoas brancas, tá? Também. Sim. Né? Também. Muita gente branca participando. E aí tu fica boquiaberto, né? De saber a força que tem numa descrição, porque necessária. Porque tambor é... Tambor. Tem uma lei municipal no Rio de Janeiro de 1831 Isso. proibindo a reunião de negros com tambores e apitos. Isso. Mas eu adorei, Nina, te ouvir. Tá? Obrigada, valeu também. a pena a gente fazer mais esse ProsaCast aqui. Acho que é bem importante também a gente ouvir as juventudes negras, né, sobre essa questão cultural em especial. Sim. Eu, para variar agora, no último final de semana, eu visitei mais uma penitenciária gaúcha. Fui até Bagé. Foi em Bagé.
que está superlotadíssima, né? Capacidade do 200 tem 600 e Nossa, pouco. eu não né? consigo imaginar isso. E eu me comovi muito, em especial entrando na cela das mulheres. Aí junto? É o mesmo presídio, só que uma ala de... Sim, né? salas Mas separadas. a infra de uma penitenciária ela é feita mal e porcamente para homens. Isso, é. Então, novamente, um dos temas que eu logo perguntei, não tem absorvente para elas, gente. né? Então, o que tem é fruto de campanhas de voluntários, igrejas, enfim. Então, bom, ali a gente vê a população negra num percentual muito maior do que a da população, né? Eu quero ver esses percentuais no Ministério Público, no Judiciário, nos cursos de medicina, no parlamento, né? Exato. É isso que a gente quer. É isso. Que a representatividade não aumente só no local de tragédia. Só nas iniquidades, como a gente está falando. Só nas iniquidades. Então, estamos juntos. Eu também adorei, falaria mais horas. E não sou jovem, tá? Mas, enfim, sou mãe de jovem. E, enfim, tem tanta coisa pra gente falar sobre isso. E obrigado por dar visibilidade. Só para também dizer que esse dado dos terreiros no Rio Grande do Sul, ele tem sido algo que está remexendo no Brasil todo, que é conhecido Rio de Janeiro e Salvador como as capitais da religião, e a gente está vindo por fora falando sobre isso. E dizer que não é à toa que a gente tem o primeiro e único Conselho de Políticas Públicas só do povo de terreiro nesse estado, que tem dificuldade de existir, né? Por conta, enfim, dessa relação com o executivo, desse racismo todo, e que vai fazer uma conferência, se não me engano, agora, 13 de maio, para reorganizar de novo e trazer e mobilizar no estado todo esse povo, que é muito. 65 mil terreiros. Se a gente pensar que o terreiro tem 20 pessoas, é muita gente. É muito povo. Muito bem. Esse foi o nosso ProsaCast, que... de certa forma foi um ProsaCast incompleto, né? Porque quando se fala em cultura, justamente a capacidade de limite extrapola, né? Qualquer possibilidade. Mas nós vamos querer continuar falando sobre o tema da cultura, falar mais sobre o tema do hip hop e sobre a tua tese de doutorado também, que afinal de contas, como diz respeito à produção de conhecimento fora de paradigmas, pelo menos paradigmas tradicionais, nos interessa bastante também.